Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos, irmã e irmão. Boa noite. Espero que essa noite seja uma noite cheia da graça, da paz de Deus sobre sua vida. Mais um ano. Eu acabei de chegar de uns dias que eu tirei de férias. E a vida continua. Quando a gente faz planos, faz os nossos planos, as nossas metas. Eu lembro quando a gente fazia chegava no final do ano, nós fazíamos o planejamento para o próximo ano. E hoje a gente está passando por tudo isso que nós estamos passando, quando achamos que as coisas estão caminhando, e as coisas parece que voltam à estaca zero, né, queridos? Mas diante de tudo isso, diante de todas essas adversidades, eu tive um Natal, um ano novo, com a minha família, com os meus familiares, que foi uma bênção, muito, muito tranquilo. E eu espero que todos vocês tenham realmente passado dias maravilhosos também, queridos, dias de paz, né? Apesar de toda a situação. E diante de tudo isso que está acontecendo, diante de toda essa nossa vida, eu quero repartir com você algumas coisas que nesse final de ano e começo de ano, eu fui ministrado, né? Estive na igreja de Maringá e outras igrejas que a gente participou também. E eu tive algumas ministrações que foram assim, ministrações assim de realmente o esperar do próximo ano. E eu gostaria de repartir algumas coisas com os irmãos, para ver e dizer que tudo Deus está no controle. Deus está no controle de toda a nossa vida. Deus sabe todas as coisas. Tem um programa que passa ainda, era da minha época de menino, mas eu sei que ainda tem, que diz assim, está escrito. E realmente está escrito, queridos. Deus já escreveu as coisas. E muitas vezes nós ficamos correndo de um lado para o outro. E como diz, igual barata tonta, muitas vezes, e não confiamos que Deus está no controle de tudo. Eu convido você, meu irmão, a abrir a palavra do Senhor no texto de Isaías. A gente vai ler alguns textos aqui, para mostrar para a gente, para mostrar para os irmãos, o que realmente Deus tem proposto para cada um de nós. O primeiro texto está lá em Isaías 1, de 1 a 3. O texto diz assim, o título diz assim, a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Escutem os céus e ouçam a terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde dão comida, mas Israel não tem conhecimento. Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. O povo de Israel, mais uma vez, né, querido, estava afastado. Esse livro de Isaías, ele é fantástico, porque ele é um livro que você começa a ver assim, ele é futurista, ele é o nosso dia a dia, e o povo estava afastado, o povo perdeu todo o conhecimento, o povo realmente não queria mais saber de Deus. E lá, agora eu peço para os irmãos abrir ali em Isaías 1 também,
18 e 19, que diz assim: o Senhor diz: venha, pois, vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlates, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, eles se tornarão como a lã. Se tiver disposto a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. É um texto que muitas vezes contradiz com o nosso dia a dia, né? Mas o Senhor está fazendo uma promessa aqui, ó. O povo dele tinha se afastado dele. Lá atrás o povo se afastou, o povo não queria mais saber das coisas de Deus. Mas aí Deus falou: não, mas eu tenho uma... Aí ele até diz aqui, ele fala assim, vamos discutir a questão. Deus está dizendo aqui no texto, vamos discutir. Então Deus falou assim: olha, eu quero trazer uma proposta para vocês. Olha, se vocês fizerem o que está escrito aqui, eu terei o melhor dessa terra para vocês. E a primeira pergunta que eu fiz para mim: eu tenho recebido o melhor dessa terra? O que eu tenho feito para receber o melhor dessa terra? O que eu tenho feito para receber o melhor de Deus? Você tem ouvido Deus? Você tem buscado Deus? Você tem se preparado para desfrutar o melhor dessa terra, o melhor de Deus? Ou você tem dado ouvidos às notícias do dia a dia, às notícias catastróficas que estão por aí? Queridos, não uma vez, mas muitas vezes eu estava assistindo, muitas vezes a televisão para ver algumas coisas, e na área da economia, na área do nosso dia a dia, nessa área da saúde, as previsões são terríveis. Eu fico vendo assim, as previsões, elas só vêm com coisas muito ruins. Elas só vêm com coisas que tiram a paz da gente. Em momento algum a gente via alguma notícia boa. As notícias só é isso, é aquilo, a variante vai fazer isso, a variante vai fazer aquilo. A nossa economia está cada vez pior. A nossa economia esse ano vai ser terrível. Só coisas ruins. Quando começou essa pandemia, que catástrofe que foi? As pessoas também só com negativo. E isso vai enchendo a nossa cabeça. Só que o Senhor está dizendo aqui, o que o nosso Pai está dizendo? Filhos, eu tenho o melhor para você. Queridos, o ano que passou foi um ano assim, eu posso dizer que foi um ano para mim abençoado. Realmente foi difícil em algumas áreas, com perdas de irmãos, né? Perda de irmãos da igreja, irmãos, amigos, parentes. A gente teve algumas perdas. Mas foi um ano também em que o Senhor esteve tão presente comigo, e eu tenho conversado com outros irmãos, e eles têm me dito que realmente foi um ano que eles sentiram o cuidado especial do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Quando o mundo prega coisas terríveis, o Senhor está nos dando uma promessa, que Ele quer cuidar de cada um. Eu vi uma citação de um irmão até que faleceu. Mas antes de falecer, ele falou assim: olha, a doença que eu tenho não vai me levar embora. O que vai acontecer é o que o meu Deus vai vir me buscar. É diferente da doença levar. Não, o meu Deus vem me buscar. Então, queridos, muitas vezes realmente a gente fica, e é natural,
como humanos, né, como seres humanos, a gente ficar realmente nessa angústia. Mas o Senhor tem o melhor para nós, queridos. Eu gostaria que você abrisse também o texto de Colossenses. Vamos ler lá Colossenses, queridos, de 1 a 3. Colossenses 1, do versículo 23, do versículo 13 a 23. Aqui é o Paulo dando uma fórmula para nós. O texto diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, o que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E você que no passado era estranho e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que você permanecem na fé, alicerçado e firme, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está dando a fórmula, querido, de desfrutar o melhor de Deus. Jesus, ele já levou sobre si. Ele já levou sobre si todas as coisas. Ele pagou um preço por cada um de nós, queridos. Ele quer dar o melhor para nós. Ele pagou o preço sobre todas as coisas. O que eu achei interessante aqui nesse texto, que me chamou a atenção, das coisas visíveis e invisíveis. O nosso Deus se revela. O nosso Deus já fez tudo por nós. Queridos, lá em Efésios, a palavra diz assim, no livro de Efésios 1, de 3 a 5, diz assim: de 3 a 5 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Queridos, bendito seja o nosso Deus, que nos abençoou com todas as sortes de bênção. Eu digo assim que eu
Eu sou uma pessoa que as coisas em volta, o meu dia a dia, ele me influencia demais. O meu emocional, ele é muito rápido, e eu geralmente eu sou muito afetado pelo dia a dia, pelas coisas do dia a dia. Mas o meu desafio, eu creio que é o desafio dos irmãos também, é essa promessa que Ele nos abençoou. E muitas vezes, querido, Deus está presente a cada instante. Muitas vezes eu digo assim que eu tenho tido algumas experiências da presença de Deus, assim, a gente sentir a presença de Deus. Sentir o passar de Deus, assim, alguma coisa de um toque de Deus. Muitas vezes eu estou andando na rua, estou conversando com Deus, eu sinto a presença dEle. Então, aqui é isso que Ele está nos dizendo aqui. Ele nos abençoou com todas as sortes de bênção. Olha o que Ele está dizendo, com todas as sortes. Isso que Ele quer dizer é o seguinte: não importa a doença, não importa as enfermidades que estão por aí, não importa a minha escassez, não importa a minha falta de recurso muitas vezes, mas Ele está dizendo assim: eu estou com você. E quando as coisas não estiverem acontecendo, queridos, é porque Ele está conosco do mesmo jeito. Ele sabe todas as coisas. Ontem eu estava vendo uma pessoa de uma filosofia falando uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim: existe algum ser maior que está olhando para a gente a cada momento. E muitas vezes nós não entendemos todas as coisas, porque Ele é o ser maior. E o nosso ser maior, querido, é Jesus. Jesus que tem cuidado, Jesus que tem falado com a gente. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse 1, Apocalipse 1, de 1 a 3, diz assim: revelação de Jesus, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando um anjo, deu a conhecer o seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras do profeta e guarda as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido é que a palavra do Senhor nos responde. A palavra do Senhor nos traz a direção. A palavra do Senhor. E muitas vezes nós estamos negligenciando a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente está tampando a boca de Deus, não lendo a palavra dEle. Felizes são os que leem e guardam no coração a palavra do Senhor. A esperança para o teu futuro. Temos que querer, queridos. Se você quer uma vida frutífera, uma vida de cuidados do Senhor, busque na palavra dEle. Busque, não deixe de ler. Temos que querer. Lá em Isaías 54, o texto diz assim, resumindo: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Queridos, Deus trabalha para aquele que nele espera. O texto diz que Deus está atento a todas as coisas. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando por nós.
Deus está trabalhando por cada um de nós. Temos que entender isso nesse ano de 2022, queridos. Temos que entender que o nosso Deus está cuidando de cada detalhe, de cada detalhe. Eu quero finalizar, querido, com um texto lá que está em Deuteronômios. Deuteronômios 8:6. Para a gente finalizar. Diz assim: guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que você ande nos seus caminhos e o temem. Guarde os mandamentos, queridos. Busque o Senhor. Busque o Senhor. O Senhor está próximo. A palavra dele está à nossa disposição. Deus está falando com cada um de nós, queridos. Deus está falando através da palavra, através dos profetas, através da igreja, através do culto, através da palavra do pastor, através da palavra do líder. Deus está falando. E que nós, nesse ano de 2022, possamos realmente tomar uma postura de buscar mais o Senhor, uma postura de realmente entregar mais a nossa vida ao Senhor e buscar, ser querido, descansar nesse Deus que tem um projeto para cada um de nós, nesse Deus que tem um cuidado para cada um de nós. E se alguma coisa acontecer, queridos, Ele está permitindo, Ele está conosco. Amém? Eu gostaria, queridos, que 2022 fosse um ano realmente abençoado para cada um, para a nossa igreja, para os irmãos, para as nossas famílias. Que Deus possa realmente estar com cada um. Isso só depende de cada um de nós. Amém? Eu vou orar com você pedindo que o Senhor esteja realmente te dando entendimento sobre o que foi falado aqui, o que foi lido, mas eu quero desafiá-lo a fazer um pouco mais, buscar mais. Se você já busca mais, porque o Senhor quer se revelar a cada um de nós, e quando Ele se revela a cada um de nós, tudo vai bem, porque Ele está presente com cada um de nós. Pai amado, nessa noite, o Senhor trouxe uma palavra, o Senhor trouxe vários livros da Bíblia, mas todos eles estão direcionando para o Senhor, Pai. Todos eles estão dizendo que o Senhor quer cuidar de cada um. Todos eles estão dizendo que o Senhor está presente na vida de cada um. O Senhor quer fazer mais nas nossas vidas. O Senhor quer fazer mais na vida da igreja. O Senhor quer fazer mais na vida das nossas famílias. O Senhor quer fazer mais com a nossa nação. O Senhor quer fazer mais com o mundo, Senhor. O Senhor está disposto. E hoje nós lemos aqui que o que o Senhor espera de cada um de nós. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor pagou o preço muito alto lá. A gente não consegue mensurar a tua grandeza, o teu sacrifício. Mas cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Não é uma ou outra coisa, é todas as coisas. E eu coloco a vida dos meus irmãos, coloco as famílias da nossa igreja diante do teu altar. Coloco os nossos pastores, a nossa liderança diante do teu altar, Pai. Capacite, venha com teu poder sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos.